A mídia gaúcha, a imprensa gaúcha, num total aí, está desesperada com o futuro do Flamengo. Fala, filhão, fala, filhona. Aqui é Marcos Vermelho do canal Voa Urubu. Voe comigo você também. Saia do ninho você que não é inscrito. Ative o sininho das notificações e dá aquele like pro seu amigo rubro-negro. Eu trazendo aí uma live aí da Rádio Gaúcho Oficial, crédito das imagens para ele, link na descrição. A rapaziada tá achando que como o Flamengo tá como os últimos times brasileiros que tiveram sucesso em alguns anos e depois morreram. Eles acham que o Flamengo é alguma parceria, que a parceria vai acabar. E não estão vendo que o Flamengo é um clube que agora é duradouro, vai ser rotineiro isso. E tem um que fala, Pati, barbaridade, tu achas que o Flamengo vai ganhar para sempre? Pô, assiste aí, tá maneiro demais aí o vídeo aí. Vamos rir um pouco dessa rapaziada gaúcha aí. Bora lá. O começo do fim do Flamengo, né? O quê? Começo do fim do Flamengo. Hã? O Flamengo é um time que vive de 4 craques. É? De 4 craques. Mas alguns jogaram pouco, né? Mas um deles decide. A campanha do Flamengo é 12 vitórias e um empate. Eu acho que é a melhor campanha da história da Libertadores. Ela é quase 100%. É uma insanidade. E aí foram estudar os gols. Eles não perderam, não? 91 empate. Não perderam, foram invictos, então. Invictos. E quase ganharam todas. E esse quarteto mágico está em quase todos os títulos. E aí, perderam o quarteto mágico é 96,7% dos gols. Não teve o Bruno Henrique, entrou o Pedro, que é melhor que o Bruno Henrique, né? E por isso que vai pra Copa. Pedro, Gabigol, Só que Everton, o seguinte, Ribeiro, o Flamengo Arrascaeta. ainda é dependente, porque o Flamengo é dominado pelo Corinthians no Maracanã, o Flamengo não consegue ganhar do Inter, não consegue ganhar do Inter, e aí quando esses caras... Como é que é o gol ontem? Everton Ribeiro, Gabigol. Rodinei. Porque tem muito... Isso ainda mais no futebol sul-americano, né, que não tem super times táticos, não tô falando que não exista isso. É isso, o Flamengo mas o Flamengo é podre de rico. Ontem eu ouvi bastante vocês, né? Ele vai conseguir contratar. Não existe, de novo, achar 4 craques assim. Tu vai contratar 4 jogadores melhores, mas encaixar como eles encaixaram, com a ideia, com o jeito, tem que cair mais uma tempestade, que só cai, aliás, no Real Madrid. É o único clube do mundo que consegue ir contratando craques e todos encaixam. Mais ou menos todos encaixam, né? O cara não encaixou. Mas esse O vai ser Bale o pulo do encaixou gato. até uma parte, né? Na hora que parar Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, pode escrever. Quer escrever? Escreve. Porque Gabigol e Pedro ainda tem tempo. Então o que o Flamengo vai ganhar? O Flamengo vai ganhar renovou. como todos os grandes clubes brasileiros recentemente ganharam. Tu fica uma década ganhando, disputando, Isso. esses caras vão parando ou vão sendo vendidos e tu vai perdendo. Não acha outros. Mas é que pode... O Não, que os caras estão Flamengo... dizendo que é pra sempre, não é pra sempre. É que assim, o Flamengo, ele... Pra sempre a música do Roberto Carlos, aquela. Eu discordo um pouco da visão do Potter, a gente já teve esse debate aqui, porque o Potter é da ideia de que o Flamengo, ele é um conjunto ali de 4 caras que encaixaram e encaixaram muito bem, né? Fenomenais. E aí na própria saída do Bruno Henrique, tu tem uma reposição que é o Pedro. Entendeu? Daqui a pouco o Felipe Luiz está saindo, mas tem o Ayrton Lucas que até participa do jogo. E O Rodinei bem, sai, né? tem o Mateuzinho. E aí tu vai... O Flamengo, ele chegou a um patamar, ele descolou tanto da realidade sul-americana. O Flamengo hoje tem um orçamento maior e receita maior do que clubes médios da Europa. O Flamengo, se estivesse poderia estar na Champions League com essa receita. O Flamengo vai bater em 1 bilhão. E a dívida dele é de 250 milhões. O Flamengo, se ele quisesse, iria no banco agora e quitava a dívida. Como a dívida está equacionada, ele vai ter dinheiro ele vai circular o dinheiro, exato. Mas ele poderia pagar essa dívida. É um clube que há 10 anos tinha uma dívida de 800 milhões, arrecadava 185. Então a dívida do Flamengo ela só aumentava. Aí o clube tem uma reestruturação administrativa, passa por todo um processo duro de reorganização, e hoje ele está num patamar que daqui a pouco, e o Potter tem razão nesse sentido, esses caras não vão durar para sempre, o jogador ele tem um ciclo,
Mas o Flamengo, quando ele vai buscar no mercado, ele não vai precisar acionar o capa dele como o Inter fez, ou o CDD como tem o Grêmio, para procurar o jogador que ninguém viu antes. Ele vai olhar, daqui a pouco ele olha e diz, pô, mas lá no Grêmio tá surgindo um cara, eu vou pegar. O Bitelo, esse é um cara que eu posso trabalhar aqui, trazer para trabalhar um ano. Eu vou lá e compro o Bitelo. Eu posso pegar o Wanderson, o Pedro Henrique do Inter, ele vai buscar os melhores, e aí a tua margem de erro ela diminui muito. Então, tendo o critério com a organização que tem, eu acho que vai ser muito difícil que o Flamengo perca. Até porque no debate anterior a gente tinha trazido isso, o Flamengo criou uma forma no seu estatuto em que ele blinda a gestão. O cara não pode cometer loucura lá, porque o estatuto prevê que ele não pode cometer loucura. Tá, mas aí tu pensa comigo, ele tem, quando precisa fazer substituições no ataque, ele tem o Everton e ele tem o Marinho, por exemplo. E aí despenca o time. Mas o Cebolinha, o Marinho até não, mas o Cebolinha é o cara que está recuperando o nível dele. Mas o Cebolinha é menos que o Gabigol, é menos que o Pedro, é menos que o Bruno Henrique. É menos que todos eles. Aí que tá, Léo, nós só discordamos de uma coisa. Volta o Bruno Henrique agora. Eu não estou falando da gestão do Flamengo, eu estou dizendo o seguinte, por mais que tudo isso esteja certo, o que faz o Flamengo ganhar é o quarteto. Diz que o que levanta a taça é isso aí. É a diferença. Né? Ou seja, o que vai acontecer com o Flamengo? Vai acontecer com o Flamengo que aconteceu na década de 2000 com o São Paulo e com o Inter. Vai ter um ciclo vencedor, mas vai depender ainda de individualidades. Porque, na real, no sábado, o que ganha a segunda Libertadores em 3 anos do Flamengo é a individualidade. Que, claro, é ancorado em cima de um grande trabalho, blá, 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 blá. Mas, no final das contas, é essa. E onde está a minha discordância contigo? Para mim, para um Flamengo continuar sendo assim, dominante, 3 finais de Libertadores seguidas, por exemplo, ele tem que ter e ele tem que achar um outro Gabigol ao mesmo tempo. Um outro Gabigol, um outro Pedro, um outro Everton Ribeiro e um outro Arrascaeta, principalmente esses dois. Mas o Everton Ribeiro, por exemplo, só não é o craque da partida porque o Gabigol faz o gol, né? Porque ele é o craque da partida. Mas ele tem, Potter, no banco de reservas, por exemplo, surgindo o Vitor Hugo. É menos. Não, é menos hoje. Mas esse é o diferencial. O Flamengo trabalha bem a base. Então, futuro. Não, mas é menos. Assim como o João Gomes era menos. Mas também não vai decidir título. Mas ele é menos hoje, mas a gente não sabe o futuro. Nós temos que ver o hoje. Tudo hoje. bem. Daqui a pouco, quantos meninos a gente diz assim, esse menino aí vai ser de outro mundo. Ele não, Guerrinha, mas é um processo de construção. O Everton Ribeiro, que o Guerrinha disse que é melhor que o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, quando sai daqui do Brasil, ele é candidato, ele é melhor jogador de destaque da Copa América, o melhor jogador. Everton Cebolinha. Cebolinha. O Brasileirão também, né? O Cebolinha vai para Portugal, não encaixa lá, não decola lá. Mas assim é esse Gabigol, Cebolinha, né? Que volta. Mas eles são jogadores diferentes, de características diferentes, de forma de jogar diferente. Perfeita, né? É que há uma tempestade perfeita. Há uma tempestade perfeita que é uma super competência. É uma super competência no ninho do urubu. Uma super competência para vender caro, bem, né? E comprar bem. Né? E uma competência que aí é que está o tiro, não sei a expressão, que é uma coisa meio ímpar no futebol e que acontece em décadas no clube, demora décadas para acontecer, que é 4 jogadores serem contratados, o quinto elemento é o Pedro, e eles estarem na mesma época, na mesma temporada, encaixando. O Flamengo vai ter que achar um outro Everton Ribeiro, um outro Arrascaeta, um outro Pedro, um outro Gabigol. Tem um ponto aí que é favorável à direção. Com esse monte de dinheiro, que não garante muita coisa. É muito em consideração a questão de tudo que aconteceu ao mesmo tempo em termos de dinheiro, né? Mas o Flamengo tem um ponto que diferencia ele de todos os clubes que já tiveram dinheiro. E em determinado momento, o Flamengo continuou tendo sede de contratar. O Flamengo, em determinado momento, a gente diz assim, mas será que precisava? Teve essa discussão agora quando veio o Vidal. Pô, mas olha o custo que vai ter o Vidal. Cara, o Vidal não tá jogando porque o outro menino virou um monstro da noite pro dia. É que a fórmula, Bagé, a fórmula que fez o Flamengo vencedor é botar guri. Tudo bem, para jogar. Porque vende também. Mas o que eu estou dizendo é que o Flamengo não se contentou em contratações. Nós ouvimos várias vezes o seguinte, claro que os patamares financeiros não são os mesmos, né? Mas aí é o mérito também do Flamengo. A direção de futebol do Flamengo contratava, e daqui a pouco surgia um jogador muito bom, em patamares elevadíssimos, e o Flamengo olhava assim, pô, esse cara serve para nós aqui. O Flamengo não fechou o mercado em nenhum momento. Sempre tem aquela conversa. Mas aí que tá. Inclusive no Grêmio, no momento bom, o que tinha? Não, mas pô, o Grêmio é vencedor, agora tá tudo certo. Não, agora nós estamos satisfeitos. Só chegou o fulano, acabou. O Flamengo não teve isso.
É que o Flamengo tem uma visão... O Flamengo ganhou 30 milhões de dólares esse ano, né? Em Só para dar premiação. como informação Flamengo. aqui, pegando o João Reis, que é do 30 UOL, milhões de dólares. o Flamengo gasta por mês 37 milhões de folha salarial. Essa folha salarial mensal do Flamengo. 40 milhões. 37 milhões. E ele gasta por ano, portanto, 460 milhões Mas por ele ano. tem um Isso aí, faturamento muito não, alto. o faturamento é isso aí que o Léo disse. alto. Isso aí o deixa, por exemplo, ele gasta mais com salário do que o Aston Villa e do que o Leipzig. Por Tá, só para deixar mais claro aqui, São Léo, clubes de Champions League. assim, Leipzig. só pra gente deixar bem claro onde a gente discorda, porque na real a gente concorda com 99%. Eu não vi muita discordância. Tu achas que o Flamengo vai ser um time que vai disputar para sempre? Ele vai ficar. Vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu na história do futebol sul-americano. Eu de até ser. vou me antecipar o Léo, não digo para sempre. Mas ele vai reinar durante muito tempo. Ele vai, Quanto Guerrinha, tempo? ele vai assim, ó. É que aí tem a questão Mais de uma década? Com Eu acho esse que ele vai faturamento, chegar. com esses gastos que faz, eu sei que tem que encaixar o jogador. É mais de uma década, isso, sabe? Mas ele obrigatoriamente vai ao mercado buscar Não, vai qualidade. ser mais Mas tu quer fácil. ver, Guerrinha, ele vai chegar... Como foi ele mais vai fácil pro São Paulo? Mas tu quer Tem ver, lenha, né? É que o São Paulo foi uma coisa cíclica personalizada no Juvenal Juvencio. Assim como o Inter foi Sim, um o Flamengo é uma coisa cíclico. cíclica personalizada no É que primeiro o Flamengo e tem depois dinheiro e encaixou os caras. Às aí é vezes que tu tá. tem dinheiro e Não, não São Paulo encaixa. tinha muita gente que Não, tinha futebol lá São naquele Paulo, processo. não, o cara que era o cérebro do São Paulo e que era grande mente por trás daquilo, depois tinha, claro... Tá, mas o que diminui São Paulo nesse aí? Juvenal Juvencio. A partir do momento em que o Juvenal Juvencio sai do São Paulo, por exemplo, o São Paulo afunda. E aí, inclusive, o São Paulo tem impeachment de presidente por esquema em Sim, mas o que te contrato. garante que essa direção sai agora no fundo do O Flamengo? que eu te trouxe da outra... Tem no seu estatuto, e ele mudou o estatuto em 2015, uma Tá. blindagem para Beleza. evitar que as gestões... Tá, beleza. Uma sejam- blindagem para evitar que eles sejam ruins Não. em afundar as finanças do tem clube. limitações Agora, de a gastos. capacidade para contratar e saber de futebol, tu não consegue blindar. Mas tu consegue contratar o melhor executivo, tu tem uma estrutura financeira que tu vai contratar os melhores profissionais. Não só jogadores. A Não, mas o estrutura, melhor a máquina, ela tá executivo não pronta. acerta 4 normalmente. Isso é uma coisa fora... A grande Não, mas aí tu prova- tem a grande- a mas aí grande tu prova- tem por trás dele, Guerrinha, uma estrutura que nem a gente está vendo aqui a do Inter. A que grande, tem uma a estrutura grande de pesquisa prova muito disso, grande. Léo, hoje já não se... Até tempos atrás, o maior treinador do Flamengo, Jorge Jesus, hoje já se acha que é o Dorival. Por quê? Porque tem a qualidade. Claro. Tem a qualidade. Mas aí o Potter fala, foi lá com o Eduardo Bandeira de Melo, que consegue reunir cabeças brilhantes, né? Aí já tem o Eduardo sai, assume Tá uma segunda ninhada já. o Landim, e daqui a pouco o Landim vai ter um sucessor, porque o clube está de estruturado para de isso. 13 para cá, eles mantiveram. Só Era lem- desde 3 lá só lembrando Eduardo que- Bandeira de Melo, Pelaipe e companhia, Que um clube, ele vem vindo. que um clube quebra, por mais organizado que esteja, em uma temporada no Brasil. Porque Uma temporada ele quebra. São Paulo, eu lembro, eu cheguei Gasta a fazer- 180 milhões de Olha só, reais, mas o Grêmio com uma mostrou- folha de 45, Grêmio- não ganha. Mas aí tu Mas não tem uma o Grêmio estrutura mostrou isso, profissional, né? não o fato de quebrar, longe de quebrar. Mas o Grêmio mostrou um clube que em 2 anos ele sai do superávit para ter que buscar empréstimo. Eu não estou comparando situações, contratar errado ou não. Pegar um ponto que o Léo falou aqui por exemplo, quando tu tem Não, mas tu tem razão, executivo... o Grêmio vendeu bem e comprou mal. Vendeu $500 milhão Gastou em base. Ele tinha toda a estrutura. Mas, por exemplo, Pedro, o Léo falou, mas aí se tu tem grana, tu consegue buscar um executivo de qualidade mais disputado no mercado. Aí o Pedro disse assim, não, mas o executivo pode contratar errado. O problema, Pedro, é que na questão do Flamengo hoje, vamos pegar que o Vidal desse errado, tá? O Vidal chegou e, tipo, não tô dizendo que aconteceu. Isso acontece. Mas aí, olha o que tu tem. O Vidal é uma peça entre tantas outras. Mas, Bagé... Se tu traz, por exemplo, o Douglas Costa, pegar aqui da nossa aldeia, Que é o Vidal e ele dá errado, do Grêmio. era o tiro que tinha na região Mas, abaixo Bagé, da linha de cintura do mosquito nas costas. É que essa discussão que a gente está tendo hoje, exatamente com o Flamengo, a gente já teve em outras décadas aqui no Brasil, e nós dizíamos a mesma coisa e o mesmo discurso. Na década de 90, o Corinthians olhava para o mercado com aquela empresa... Excel. MSI. Hicks também, E olhar quem são os... O Edilson. Traz o Edilson. Tá, o Rincon. O Edilson traz o Rincon. meia, né? Não é o Gamarra. Edilson, Traz o Gamarra. O Vampeta. Traz o Vampeta. Não sei o quê. Traz o não sei o quê. Agora a gente precisa de atacantes matadores. Quem é que tem? Não, acabaram de vender o Luizão. O Guarani foi lá e vendeu o Luizão. Traz o Luizão. Já teve isso no futebol brasileiro. Mas Já um teve. exemplo que eu tentei dar antes aqui, olha só, que tem a ver com o Paulo. Eu acho que a diferença aí é que nesse caso aí que está citando, tu tem um investidor específico, é um dinheiro que jorrou ali e depois saiu.
Mas esse exemplo que eu vou dar, eu acho que ele talvez seja mais próximo a essa questão do Flamengo. Porque eu acho que o que difere o Flamengo é que talvez ele esteja imune da super crise, sabe? Ó, vai cair tudo, vai ser rebaixado para a segunda divisão. Talvez sem a tempestade perfeita, tu ter dinheiro, arrecadação e os caras encaixarem, tu não ganhe tudo. Mas eu acho que vai ser difícil de ver o Flamengo sofrendo como o Grêmio sofreu, por exemplo. Aqui o Léo disse que o Flamengo vai ganhar para sempre, eu digo que não. Não, eu não digo, não é que vai sempre ganhar não. para sempre. Piada. Que o campo, o campo ele Que não tem mais graça, pode fechar meter o um futebol, carimbo, agora é só tem gauchão. uma questão E eu tô dizendo que não. A grande Mas- diferença hoje do Flamengo para os outros, eu não sei que talvez o Palmeiras se aproxime um pouquinho, é que se o Flamengo perder um jogador importante, que eu quero dizer, né? Parece que o Everton Ribeiro pode jogar na Arábia aí no final do ano, tem uma proposta, não sei o quê. Mas pra quê ir pra Arábia? Bom, vai voltar, mas, né? Ele bom, veio da Arábia, né? Acho que era Então, Catar, Catar. se acontecer isso, o Flamengo Ele vai veio, buscar, sabe aonde? Na Europa. É lá que ele vai buscar. É. Mas Sabe que aí se o- acontecer isso com o Grêmio, com o Internacional, onde é que eles vão buscar? No interior de São Interior Paulo. gaúcho. Aí É, mas, e essa é a beleza do Agora, futebol. Sabe, só para Tu quer ganhar complementar, sempre? Mas não Não, ganha. tem aqui a saída pra ti. O Andrés Pô, foi buscado na Europa, veio pra cá e buscou uma Libertadores. Então, vocês viram aí, rapaziada? Eles acham que o Flamengo há 10 anos. Eu não vi o São Paulo ficar 10 anos conquistando o título. O São Paulo se mantém na história aí pelas grandes conquistas deles, né? Um pouquinho em 90, um pouquinho no início na década de 2000 ali. Mas não ficou 10 anos ganhando tudo. O Inter, muito menos 10 anos ganhando tudo. Antes o Flamengo não ia sair de 2019. Agora a gente já está em 2002 e essa mesma turma aí conquistou 11 títulos. E tem mais 3 aí no início do ano aí para a gente disputar. Eu estou acreditando demais no Bimundial, mas essa rapaziada aí falou que o Flamengo vai acabar. Basta um ano para quebrar o Flamengo. Se for mal administrado, com certeza. O que vocês acharam aí? Bota nos comentários, interage comigo aí. O que vocês acharam do vídeo? O Flamengo vai ganhar tudo para sempre. O Flamengo vai sempre disputar os títulos. É o mínimo que a gente espera, né? Para sempre, vai ser sempre assim. Bota nos comentários aí. Mais uma vez, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e amassa o like para o seu amigo rubro-negro. Até a próxima. Valeu! Saudações rubro-negras!